Boa noite, então, pessoal. Como a Ariel já falou, né? Meu nome é Paula, eu estou no último semestre de Ciência da Computação e estou fazendo o meu TCC no momento, o meu TCC 2, que ele é meio que uma continuação do IC que eu fiz durante um ano com o professor Almir, que está aqui presente também, e com o meu colega que foi minha dupla de IC, que é o Guilherme Tiama, que também disse que vinha, mas acho que não veio. Bom, um pouco dos tópicos que eu vou abordar: o mercado financeiro, para poder entender melhor sobre a problemática, que seria a seleção de portfólios de investimento, e as soluções para esse problema, que são utilizando meta-heurísticas e meta-heurísticas contidas com algoritmos bioinspirados, né, que seriam contidos na computação natural. Dessa computação natural, vou dar enfoque no algoritmo evolutivo, mais precisamente no algoritmo genético. Também vou dar uma pincelada assim, sobre redes neurais, eu queria apresentar também, só que acabei focando só no algoritmo genético mesmo para essa apresentação. Bom, então, mercado financeiro. Por que gastar tempo estudando, fazendo pesquisa, artigo, enfim, sobre esse assunto, né? Seleção de portfólios. Vocês estão escutando o Calopsita gritando? Desculpa, não sei o que aconteceu. Mas enfim. Qual é o nome dela? Qual é o nome dela? Da Calopsita? Vivi. Um abraço pra ela. Beleza. Não tá incomodando, não. Tá bom. Bom, o número de investidores praticamente quadruplicou na Bolsa de Valores entre o finalzinho de 2018 até o primeiro trimestre de 2020, passando de 700 mil para 2,64 milhões. Isso equivale a praticamente 1% da população brasileira. Então, é um assunto que está bastante em alta ultimamente. E a gente, assim, que quer investir, começa a se perguntar assim, mas como que eu começo isso, né? No que eu vou investir? Sendo que o mercado ele é muito volátil e depende de diversos fatores. Por exemplo, eu quero investir numa empresa, mas essa empresa depende de um conjunto de empresas do mercado que ela está inserida, que depende de vários fatores externos, econômicos, que vai depender, cada coisa vai dependendo de outra e acaba até às vezes se tornando um ciclo. Então, isso acaba por se tornar um questionamento, né? E se existe uma forma de investir sem ser aleatoriamente, assim, vou investir nisso, nisso e naquilo. E é mais ou menos nessa linha, assim, que a pesquisa ela ocorre. Bom, um pouquinho de investimentos, então. Investimento de qualquer natureza está relacionado com o sacrifício do presente por um retorno maior no futuro. Então, por exemplo, quando a gente está estudando, a gente está sacrificando um tempo que a gente podia estar até mesmo trabalhando já, gerando dinheiro e tudo mais, para que no futuro a gente possa trabalhar de uma forma mais eficiente e ter um retorno maior. E da mesma forma acontece no mercado financeiro. Então, a gente sacrifica um dinheiro que a gente pode gastar agora, investindo, para poder gastar ele e mais um pouco futuramente, ou poder investir mais futuramente, né, dependendo de cada intenção do investidor. E aqui tem um questionamento que seria a diferença de ativos reais e ativos financeiros, porque quando você investe ali no mercado financeiro, você está investido em ativos. Mas, primeiramente, o que seria um ativo? Na contabilidade, um ativo ele seria todos os bens e direitos de uma empresa. Então, por exemplo, o dinheiro que ela tem no banco é um ativo, os veículos que ela tem são ativos, duplicados a receber de clientes também são ativos. Software é um tipo de ativo intangível que a gente não pode tocar, mas é um ativo real, considerado real. Apesar de a gente não poder tocar, né? Já os ativos financeiros, eles são representações desses ativos reais. Então, por exemplo, uma empresa
ela pode ser considerada um ativo real. Já a ação de uma empresa, ela é um ativo financeiro, porque ela é uma representação de uma parcela do patrimônio daquela empresa. Então, quando eu compro uma ação, eu estou comprando parte daquela empresa, que seria uma representação dela. Agora, os ativos financeiros, eles são subdivididos em duas grandes ramificações. A primeira delas seriam os ativos de renda fixa e o segundo, os ativos de renda variável. Os ativos de renda fixa, eles são aqueles que têm uma taxa de rentabilidade pré-fixada. Então, por exemplo, um exemplo bem comum seria a caderneta de poupança, mas tem também o Tesouro Direto, que gera mais do que a caderneta de poupança, mas eles têm uma taxa pré-fixada. Então, eu vou lá, compro um título do Tesouro Direto, eu estou meio que emprestando dinheiro para o governo. Daqui a um certo tempo, quando eu for resgatar isso, eu já sei quantos que ele vai me dar de volta. Já os ativos de renda variável, eu não sei quantos que ele vai me retornar no futuro, porque ele vai depender daqueles diversos fatores que eu citei. Por exemplo, uma empresa depende da economia, enfim, diversos fatores. O câmbio é outro exemplo bastante comum que a gente pode ver que é muito variável. O dólar está cada dia com um valor diferente. Então, não tem como eu investir hoje e saber quanto que eu vou resgatar no futuro. Pode estar valendo pouco, quanto pode estar valendo muito. Ultimamente, o dólar está bem alto. Então, esses ativos de renda fixa, eles têm um risco menor, porque eu sei que eu vou receber, eu tenho maior garantia, mas o retorno deles também é um pouco menor. Já os de renda variável tem um risco maior, mas também pode ter um retorno maior e, consequentemente, uma perda maior, né? Agora, portfólio de investimento. Portfólios ou carteiras, né? Um portfólio ele é formado por diversos ativos, desses que eu citei anteriormente. Aqui eu coloquei um exemplo de um portfólio formado por 4 ativos. Então, tem uma ação, um commodity, um câmbio e outra ação. Uma coisa que vale observar é que o somatório de todas as proporções tem que ser igual a 100%. Sempre vai ser 100%, né? Só que isso é muito importante observar na hora que a gente for codificar lá o algoritmo, porque é uma restrição do problema. A teoria moderna de portfólios, ela foi proposta por esse senhorzinho aí, que o nome dele é Harry Markowitz, e ele propôs isso em 1952. E o objetivo dessa teoria dele era solucionar o problema da seleção de portfólios. Então, é selecionar um portfólio de investimento utilizando as cotações históricas dos ativos que compõem esse portfólio. E toda a teoria dele está pautada na premissa de que os investidores são racionais. O que seria um investidor racional? Ele quer ter maior retorno com menor exposição ao risco possível. O que torna esse problema um pouquinho mais complexo, porque, como eu falei anteriormente, o retorno e o risco, eles são proporcionais. Então, quanto mais eu posso ter de retorno em um ativo, mais risco eu corro de ganhar ou de perder. E o contrário também é verdade, né? Quanto menos risco, menos retorno eu vou ter daquele ativo, mas também menos chance de perder. Agora, eu tenho essa pergunta aqui, que seria: o que é risco e como podemos mensurá-lo? Que fica um pouco abstrato, assim. Como é que eu posso mensurar o risco, né? O risco é uma coisa meio incerta. Por exemplo, eu tenho ali a Petrobras. Como é que eu posso olhar para as cotações da Petrobras e dizer: é arriscado ou não é arriscado? Alguém tem alguma ideia? Kelvin? Eu acho que depende Não, tem. do ativo financeiro que você está olhando. Você tem que olhar para alguns indicadores, né? E tem algumas agências que são especializadas nisso, em mensurar o risco. Mas é um negócio um pouco subjetivo até, né? Porque envolve prever o futuro. Então você sempre trabalha com os cenários possíveis, né? Não é uma ciência exata, digamos assim. Sim, exatamente.
é algo muito subjetivo, o risco. Porque como o Lauro comentou, não tem como a gente prever o futuro, né? Mas o que o Harry Markowitz fez, e é uma das formas de calcular o risco, e que eu vou estar explicando, por exemplo, se eu tenho uma série aqui, ó, eu tenho a Petrobras, e ela tem um conjunto de cotações ao longo do tempo. E esses valores são constantes, tem uma variação baixa. Se eu investir nesse ativo, eu vou ter menos risco do que se eu investir em outra ação, por exemplo, Vale, que um dia está valendo 50, no outro dia está valendo 25, no outro dia 30, e tem uma variação muito grande. E foi partindo disso que o Harry Markowitz calculou o risco. Então, foi com a volatilidade dos ativos. Então, quanto mais for o desvio padrão, a covariância foi o que ele utilizou, né? Mas está tudo relacionado ali, variância, covariância, desvio padrão. Quanto maior for isso, mais arriscado é um ativo. E quanto mais constantes ou consistentes forem os valores, a taxa de retorno e tudo mais, menos arriscado é. Mas hoje em dia já existem diferentes técnicas, como o Lauro comentou ali, tem agências especializadas em calcular risco e tudo mais. Tem a estratégia de normalização de dados, você consegue ver qual é a potencial maior perda de um ativo baseando-se nas cotações históricas, né? E tem diversas maneiras de calcular o risco. Inclusive, a minha IC, eu fiz a mensuração do risco dos portfólios com 5 métricas diferentes. 3 estavam relacionadas com a volatilidade e 2 relacionadas com a perda esperada do portfólio. E são poucas, existem diversas maneiras de calcular mesmo. Agora eu trouxe um exemplo mais didático para entender como é que eu calculo o risco e o retorno de um portfólio. Porque ali a gente estava falando sobre um ativo, né? Eu posso ver as cotações do ativo e saber quantos que ele... A partir disso, calcular o risco e o retorno. O retorno pode ser aquela taxa simples de retorno, que é, por exemplo, a cotação do dia X menos a cotação do dia X menos 1 dividido pela cotação do dia X. Essa é a taxa de retorno básica. Aí eu posso fazer uma média de todas as taxas de retorno do ativo para ter um valor de retorno para aquele ativo. Mas da mesma forma que o risco, existem diversas maneiras de fazer esse cálculo. Agora vem a questão de mensurar o risco para um portfólio. Tem umas formulazinhas que eu preferi não trazer. Eu trouxe um exemplo para ficar bem mais fácil de entender. Vocês conseguem ver o meu mouse? Beleza. Sim, senhora. Então, aqui tem o mesmo portfólio daquela outra tela. E aqui eu coloquei uns valores fictícios, né, para o risco e para o retorno, para cada um dos ativos. Para calcular o portfólio é bem simples, na verdade. É só fazer o somatório desses valores multiplicando pela proporção, que no final, como a soma é 100%, eu vou ter um valor de 100% e eu posso assumir isso como o risco do portfólio e o mesmo para o retorno. Deu para entender de boa isso? Show! Agora eu vou falar um pouco da fronteira de Pareto, que também é chamada de otimalidade de Pareto. Assim que eu tenho os valores do risco e do retorno de um portfólio, eu posso plotar ele em um gráfico, o gráfico de risco e retorno. Daí eu pego o valor do risco, do retorno e coloco o pontinho ali daquele portfólio. E da mesma forma, quando eu for calcular para outros portfólios, eu posso plotar esses pontinhos em um gráfico. Aí vem o conceito de dominância. Quando que um portfólio domina o outro ou é dominado? Um portfólio é dominante quando não existe nesse gráfico, dentro de um conjunto de portfólios que você tem, não existe um portfólio que seja maior do que ele em X e Y. Risco e retorno, digamos assim. Aí, nesse sentido, a gente forma uma fronteira, que é a chamada fronteira de Pareto, e essa fronteira ela contém todas as soluções dominantes.
Então, essas soluções, elas dominam as demais, que são esses outros portfólios aqui. Esse aqui, por exemplo, que a gente usou ali, ele está sendo dominado por essas fronteiras, pelos portfólios contidos nessa fronteira. Mas tem uma questão aqui bem interessante que eu posso dizer que essa solução aqui é melhor do que essa, porque ele está dominando ela, mas eu não posso dizer que essa solução é melhor do que essa ou melhor do que essa. Todas as soluções da fronteira podem ser consideradas as melhores. Por que isso? Porque vai depender do perfil do investidor. Se eu sou um investidor que tem um perfil mais conservador, eu não quero me arriscar tanto e quero ter menos retorno, eu vou escolher esses portfólios que estão aqui mais embaixo. Então, eles vão me trazer menos risco, consequentemente, menos retorno. Já se é um investidor mais arrojado, vai lá trazer trazer mais retorno, mas está correndo mais risco. Então, essa é a fronteira aqui que tem as melhores soluções do problema. E esse conceito aqui é bastante interessante. Depois, quando eu for explicar sobre o algoritmo, que na hora de fazer a seleção de quais portfólios vão ser otimizados, né? Alguma dúvida até aqui? Beleza. Agora falar um pouquinho da problemática, que eu já dei um spoiler de qual é ela, né? É a seleção de portfólios com restrição de cardinalidade. O que seria a cardinalidade, né? É o tamanho do portfólio ou da carteira de investimentos. Aqui eu, por exemplo, eu denotei a cardinalidade por K. Pode ter qualquer que for o tamanho. Naquele exemplo aqui, a cardinalidade é 4 porque temos 4 ativos. Então, a gente vai formar uma carteira pelo ativo e cada ativo vai ter uma proporção, né? Igual está ilustrado aqui. Esse problema ele é combinatorial, porque o ativo, eu posso escolher ele em um domínio, por exemplo, o Ibovespa. O Ibovespa tem lá mais de 50 ações. A Bolsa de Valores de Nova York também, mais de 50. Então, dependendo do domínio que eu vou utilizar para os ativos, eu vou combinar eles dentro da carteira até eu encontrar a melhor combinação. E além disso, desses valores que são enumeráveis, desses ativos, eu tenho também a proporção deles dentro da carteira. E essa proporção ela pode ser enumerável, né? Por exemplo, os inteiros, que daí seria só até 100, mas pode ser também o conjunto dos reais, que torna mais complexo ainda o problema, né? E além disso, é um problema multi-objetivo, porque nós temos 2 objetivos nisso. Que aquele que eu mencionei anteriormente, eu quero reduzir o meu risco e aumentar o meu retorno. Sendo que esses 2 objetivos são proporcionais, né? Quanto maior o risco, maior o retorno. E eu quero diminuir um e abaixar outro. Por conta disso, a solução desse problema de combinação ali, utilizando métodos exatos, fica inviável, né? Porque não tem como resolver em um tempo polinomial esse problema. Então, o que a gente faz? Usa métodos aproximativos. E desses métodos aproximativos, eu vou falar sobre as meta-heurísticas, mas antes dela, melhor entender o que são as heurísticas, né? Uma heurística aqui na computação seria a abstração para a resolução de um problema, digamos assim. Então, uma heurística, ela segue uma potencial melhor direção para a solução de um problema. Então, quando eu tenho um problema combinatorial, existem várias ramificações que eu posso tomar para seguir a solução dele. Mas a heurística, ela vai, com base nas informações que você passou, ela vai escolher uma dessas ramificações e seguir ela. Uma heurística é bem difícil ela dar o mesmo resultado, porque depende de muitos fatores probabilísticos e muitos parâmetros também. E outra questão das heurísticas é que ela troca a qualidade da solução pelo tempo de execução. Porque o que a gente quer para resolver um problema? A gente quer
a solução ótima daquele problema. Eu quero o portfólio que vai me trazer o melhor retorno e o menor risco, e que essa solução ela seja resolvida em um tempo rápido. Mas como a gente viu, não tem como resolver isso em tempo rápido. Então a gente isso já está eliminado. Também tem outra coisa, que os algoritmos aproximativos são diferentes das heurísticas. Porque o algoritmo aproximativo você tem certeza que vai dar uma resposta aproximada. Já as heurísticas, ela pode seguir uma ramificação ali que não vai dar uma resposta aproximada. Então ela não dá muita garantia nem de tempo, nem de otimalidade da resposta. Agora, as meta-heurísticas é relacionado com a metalinguagem, que eu estava falando ali anteriormente, antes de começar a reunião. Seria como se fosse uma heurística para uma outra heurística. Então, uma heurística está feita para um determinado problema, e uma meta-heurística é como se pegasse essa heurística para ela poder ser aplicada em um conjunto maior de problemas. E as meta-heurísticas, elas são... Uma coisa interessante aqui que eu vou comentar é que muitas das meta-heurísticas, elas são utilizadas com algoritmos bioinspirados, que entra na computação natural, né, que é o título da apresentação. Então, algumas dessas meta-heurísticas, que são bastante conhecidas, tem o Simulated Annealing. Esse algoritmo, ele é aquele de recozimento simulado, né, que utiliza aquelas questões naturais de quando o ferro sólido está em altas temperaturas, ele é maleável, e quando ele está em baixas temperaturas, ele é rígido. Então, explora esses conceitos para elaborar o algoritmo. O PSO, que está relacionado com o voo lá dos pássaros, que são sincronizados, pássaros e insetos, como que eles conseguem se direcionar e tudo mais. Enxame de partículas, né? E o colônia de formigas, também baseado no trabalho em grupo das formigas, nos formigueiros. E os algoritmos evolutivos, em que eles estão pautados na teoria evolutiva ali de Charles Darwin. E dentro deles temos os algoritmos genéticos, que utiliza já o paradigma neodarwinista, que além da teoria de Darwin, utiliza os conceitos da genética de Mendel, que foram descobertos depois, né, da teoria da evolução. Também eu coloquei aqui as redes neurais artificiais, coloquei separado porque entra mais na área de machine learning, né, mas não deixa de pertencer à computação natural, porque elas estão baseadas ali na rede neural. Alguém quer comentar alguma coisa, fazer alguma pergunta? Não? Aquele simulated Annealing. annealing, tipo, eu não entendi tipo, ferro maleável. Pode Entendi. Sim. só explicar, tipo, isso aí de volta? Vou explicar. Tu vai ver isso em inteligência artificial, acho que tu não fez ainda, né? Eu tô fazendo agora. Tu vai ver daqui a pouco. Bom, sabe o algoritmo de Monte Carlo? Que ele, por exemplo, eu tenho um gráfico aqui, ele vai pegar um ponto e vai otimizando para cima. Mas se eu tenho um atrator local, digamos assim, uma descidinha, ou uma subidinha que depois tem descidas, ele vai ficar preso em ótimos locais. E ele não vai sair dali, porque as soluções vizinhas dele são piores do que a solução que ele encontrou. Aí ele vai ficar preso num ótimo local. Aí o Simulated Annealing, o que ele faz? Ele pega e dá salto, sabe? Sobre o gráfico, digamos assim. Então, ele vai explorar mais áreas. E esses saltos, eles são relacionados com a temperatura. Tu inicia o algoritmo com uma temperatura alta e vai diminuindo no decorrer do algoritmo, sabe? Então, tu tá ali num ótimo local, mas como é o início do algoritmo, ele vai saltar para outro lugar e vai sair desse ótimo local. Ele vai conseguir explorar outras áreas, entendeu?
Aí, ao longo do tempo, ele vai diminuindo a temperatura e vai dando saltos menores, sabe? É meio que nesse conceito, assim. Tipo, daí o ferro, quando tá em temperatura alta, ele é mais maleável. Conforme a temperatura vai diminuindo, ele vai ficando mais rígido. Ah, legal. Se tu pesquisar Simulated Annealing, na Wikipedia tem um GIF que explica muito bem, assim, só olhando pro GIF tu já vai entender, é bem legal. Beleza. Até o professor mostrou na aula. Vai mostrar esse ano de novo. Eu tenho uma dúvida com relação ao termo computação natural. Quando tu falou bioinspirado e está até no teu título, eu acho que casa bem algoritmos bioinspirados, né? Que, ao meu ver, tudo que tu listou aí são algoritmos e técnicas bioinspiradas, inspiradas em sistemas biológicos. Eu já não vejo isso como computação natural. Eu diria que computação natural, eu não sei se você já ouviu falar, por exemplo, em DNA computing, né, computação por DNA. Daí o que fazem é utilizar sequências de DNA para fazer a computação. Entendi. Né? Modelam o problema com sequências de DNA e daí fazem as replicações, e já não é mais, já tem mais de... Foi no início do século que eu estudei sobre isso. E daí a computação que acontece dentro do sistema biológico que te dá a resposta. Daí eu vejo isso como computação natural. Eu não sei se isso é computação natural. A minha pergunta maior é, esse termo computação natural é um termo utilizado para estudo ou tu está dando esse nome? Então, eu entendi. Tu quis dizer que o computação natural seria utilizar a computação para resolver problemas da biologia, por exemplo? Não? Não, porque daí isso seria a bioinformática. Entendi. Eu estou dizendo de utilizar sistemas naturais, coisas físicas, químicas, biológicas, para computar. Entendi. Mas, no caso, esses sistemas são sistemas naturais. E a gente está usando o sistema que foi observado na natureza para computar. Entendeu? Não, mas é porque, ao meu ver, tu não está utilizando, por exemplo, tu não está, quando tu pega algoritmos genéticos, tu não está utilizando genes, de fato, e fazendo mitoses, meioses e coisas do gênero. E fazendo populações de bactérias, de fato. Está simulando esse comportamento. Né? Redes neurais artificiais também é uma simulação do neurônio. Sim. Está simulando uma colônia de formigas. Não é pegar a colônia, fazer com que as formigas tenham certos, não sei, certas propriedades e tal, e depois, quando terminasse, não, então isso aqui me dá a resposta. Isso é o que eu estava dizendo da computação natural, de fato, pelo que eu vejo, tá? Então, na verdade, não tenho muito contato tanto dessa área, mas quando eu andava um pouquinho sabendo sobre essas coisas, brincando um pouquinho, eu via algo como DNA computing, que daí era usar a estrutura do DNA. Tu pega uma moléculazinha de DNA, duplo hélice, tal, uma outra, tal, codifica o cacheiro viajante, manda os bichinhos andar, no caso do DNA, e depois de um tempo, o teu tubinho de ensaio tem a solução. Entendi. Tu faz ressequencia o DNA e tu tem a solução. Daí sim, eu vejo que é computação com a natural, né? E aí, nesses casos aqui, eu vejo mais como sistemas bioinspirados, né? Computação bioinspirada. Eu não sei se... Daí a minha pergunta é justamente isso. Eles usam, a comunidade usa isso como computação natural? Entendi. Esse é o termo que é o mais usado mesmo.
que nem a Paula falou. E tanto em português quanto em inglês eles usam Natural Computing para descrever esses algoritmos que são inspirados na natureza. Mas a tua que tu falou faz sentido mesmo, né? Tu não tá usando computação natural. Não, mas faz só sentido. uma inspiração mesmo. Eu até fiquei curioso e fui dar uma olhada na definição mesmo do termo. E eles falam que é uma terminologia que encompassa 3 métodos diferentes. Então, um deles é isso que a gente está falando de... que a Paula está falando de inspirado na natureza, olhar para a natureza, inspirar. O outro é usar computadores para sintetizar coisas naturais. E o terceiro aí é o que a professora mencionou, de usar materiais naturais na computação dele. Então, são essas 3 coisas ao mesmo tempo, eu acho. Beleza. Obrigada. Computação natural é um termo guarda-chuva, né? Então o pessoal meio que usa para referir a várias coisas, mas acaba sendo esses 3 itens ali que eu não sei o nome de quem falou agora, mas ele pega usar os meios biológicos para fazer computação, né? Que foi o que a Karina comentou. Ele considera também a parte de o oposto, né? Usar a computação para fazer um processamento biológico, e também ele encompassa a parte bioinspirada, né? Onde a computação tem uma inspiração biológica. Obrigada, gente. Então, mas eu concordo que talvez ficasse melhor se eu colocasse bioinspirada, porque eu escrevi aqui antes até. Algoritmos bioinspirados, né? Mas eu coloquei natural porque, como o André falou, a gente vê como esse termo, né? Tanto no inglês também como no português. E eu realmente, assim, usei como sinônimos, né? Computação natural, computação bioinspirada. Mas acho que seria legal, talvez, se alterar para bioinspirada, ficar mais focado no qual dos 3 tipos que eu quero utilizar na apresentação, né? Obrigada pelo comentário. Bom, continuando então, agora eu vou falar do algoritmo genético e eu já vou explicar ele, como que a gente usa ele na resolução do problema de investimento. Então, o algoritmo genético ele é uma meta-heurística evolutiva, parte de uma população inicial e vai evoluindo ela até o final, até ter uma solução final com melhor do que a inicial, né? E próxima da ótima. E utiliza o paradigma neodarwinista, como eu já comentei anteriormente. Então, aqui eu já vou começar mostrando qual seria a comparação ali dos termos da biologia com o do mercado financeiro e que a gente usa para fazer essa abstração, né? Eu vou começar do macro para o micro. Temos uma população. Essa população aqui, ela tem tamanho 4. Então, nós temos 4 indivíduos nessa população. Eu posso chamar de indivíduo, posso chamar de cromossomo. E eles estão se referindo a um portfólio ou uma carteira de investimentos, que também é chamada de uma solução do problema. Então, essas 4 são possíveis soluções, são portfólios, são carteiras, são cromossomos e são indivíduos. Então, são 5 termos diferentes para a mesma coisa. O cromossomo, a gente define como um vetor, uma lista, e ele é formado por vários ativos, né? E eu coloquei uma tupla de ativo, fiz um objeto ativo. Nesse objeto eu coloquei ali o cálculo do risco do ativo, o cálculo do retorno. Pode colocar o que você quiser nesse objeto e a proporção dele, né? Então, seriam os genes do cromossomo, essa tupla, e o alelo que seria o valor realmente de cada um. Então, aqui, por exemplo, Petrobras, 23%. Deu para entender bem, gente? Beleza. Agora eu vou mostrar o fluxograma aqui do algoritmo bem rapidamente, porque depois eu vou passar rapidinho por esses principais aqui, que são os relacionados à teoria da evolução e da genética, para a gente entender melhor.
a relação deles com o mercado financeiro. E depois eu mostro ele de novo para a gente entender depois de ter visto essas definições. Então, primeiro temos uma população inicial, como essa daqui, e são valores randômicos. Então, eu vou pegar lá a minha base de dados de ativos e vou colocar randomicamente. E randomicamente também as proporções desses ativos, sendo que o somatório tem que ser sempre 1, né? Ou 100%. Essa população ela vai passar por uma função de adaptação. Cada um desses indivíduos eu vou verificar qual é o quão aptos eles estão para sobreviver naquela população para a próxima geração. Depois disso, eu vou verificar a condição de parada. Essa condição pode ser tanto um valor pré-estipulado para uma função de adaptação, quanto um tempo de execução ou um número de gerações. Caso essa condição foi atingida, eu vou finalizar e retornar a solução ou o conjunto de soluções, conjunto da população final. E se ainda não atingir essa condição de parada, eu vou fazer a seleção. Isso aqui é bastante parametrizado, então eu posso alterar a ordem aqui. Nesse caso, faço a seleção dos indivíduos, quais indivíduos que vão passar para a próxima iteração e quais não vão, com base na função de adaptação. Aí eu faço o cruzamento desses indivíduos. Cada cruzamento de 2 indivíduos gera 2 novos filhos. E depois disso eu faço a mutação em cima desses indivíduos. A mutação, crossover, seleção são valores bastante parametrizados. Então, eu tenho uma probabilidade de realizar a mutação em cima de um indivíduo ou não. Ou em cima de cada alelo ou não. Então, falando um pouquinho de crossover aqui, para quem já fez computação evolutiva já vai saber o que se trata, mas para quem não fez ainda, eu tenho aqui dois cromossomos, 2 pais, o pai 1 e o pai 2, e eu coloquei aqui a cardinalidade 3. Né? Temos 3 ativos com 3 proporções diferentes. Eu vou fazer o cruzamento desses 2 e eles vão gerar 2 novos filhos. Mas existem diversas maneiras também de fazer crossover. É outro parâmetro. Esse aqui, por exemplo, é o crossover de um ponto. Eu randomicamente escolho um ponto no cromossomo e pego aqui, por exemplo, os 2 primeiros alelos do pai 1 e o último do pai 2. E para o filho 2, eu pego os 2 primeiros do pai 2 e o último do pai 1. E assim eu fiz um cruzamento e eu tenho 2 novas carteiras, totalmente não, mas diferentes das pais, e que vão ter um valor de retorno, um valor de risco diferente, um valor de função de adaptação diferente. Também tem o crossover de 2 pontos, em que eu corto o cromossomo em 2 partes e faço essa troca de códigos genéticos, né? Mas tem diversas maneiras de fazer o crossover. Mas a gente tem uma restrição aqui nesse problema de portfólios, que é a seguinte: não posso ter uma somatória de proporções maior do que 100%. Então, vou ter que sempre estar observando ali se essa troca não gerou uma proporção de 150% ou de 39% no somatório. Eu posso ir fazendo ajustes ou utilizar técnicas que já fazem crossover pensando nisso. Agora, a mutação. Essa técnica ela é utilizada bastante para manter o não determinismo do algoritmo. Então, aleatoriamente, eu vou passar aqui por cada alelo da carteira e vou ver a probabilidade que eu tenho de gerar uma mutação em um alelo. Igual acontece naturalmente, né? Que acontecem mutações assim, quando o ser está sendo criado, essas mutações podem tanto favorecer o indivíduo quanto desfavorecer. Então, nesse caso aqui, se eu tiver uma probabilidade de 10%, é um parâmetro também, eu vou verificar aqui para cada um deles, e se caiu de ter uma mutação, por exemplo, eu tenho uma mutação nesse ativo,
Eu vou pegar um randômico da minha base de dados, um ativo qualquer, e colocar aqui no lugar. Então, se eu tinha um vale aqui, eu vou passar para uma outra ação, no caso do Ibovespa, né? Posso colocar Petrobras. E no caso da proporção, também pode ter mutação. Eu vou fazer um randômico, no caso no conjunto dos reais ou no conjunto dos inteiros, conforme for a configuração, né, utilizada. Mas aqui também tem aquela questão de que eu não posso ultrapassar 100% do somatório. Então, se eu alterei aqui, a diferença que eu alterei aqui para 100%, eu vou ter que alterar em algum outro alelo para manter aquela restrição de 100%. Ô Paulo, rapidão. Uhum. Volta ali. Tipo, você se preocupa em unicidade desse é um cromossomo, né? Tipo, por exemplo, tu pode gerar o randômico 2 vezes o mesmo cara sem querer? Tipo, você se preocupa em não repetir isso? Sim. Tem várias coisas que a gente tem que, conforme a gente vai fazendo, a gente vê que pode dar problema. Essa é uma delas. Quando a gente fazia mutação, crossover, pode acontecer também de ficar 2 ativos iguais, por exemplo, Itaú e outro. E isso não faz sentido, né? Porque é a mesma coisa que manter o mesmo e somar as proporções, vou estar diminuindo um na caracteridade. Então são coisinhas que a gente vai ajustando, né? E tem outra coisa também que a gente ajustou, que é bastante importante, aliás, que é fazer uma restrição na proporção. A gente utilizou 9 de cardinalidade nas nossas pesquisas. Então, a gente colocou que não poderia passar de 1/3 a proporção máxima. Porque o que estava acontecendo? No período que a gente pegou de histórico lá das cotações, a Magazine Luiza deu aquela subida. E ele estava acabando por pegar, tipo, um portfólio com 95% da Magazine Luiza e uns quebradinhos, assim, de outro, sabe? Aí, tipo, isso não faz sentido, porque é o mesmo que eu estar investindo em uma coisa só. E a gente quer diversidade, porque uma das maneiras de diminuir o risco é ter um portfólio diversificado, né? Porque se tu perde em um, o outro compensa e assim por diante. Então, são algumas coisinhas também que a gente tem que prestar atenção na hora de elaborar, né? Uhum. Obrigado. Mas bem lembrado, não tinha lembrado de comentar sobre isso. Ô, Paula, e se a soma de todos eles for menor que 1? Na hora de fazer a mutação? Uhum. Eu tinha pensado no crossover ali também. Tipo, vocês fazem uma normalização e pra isso pra isso ficar dentro do intervalo de 100? Sim. Então, como eu tinha comentado, no crossover tem técnicas específicas para problemas com restrições. Então, ele vai fazer um crossover com que mantenha-se a integridade ali da restrição. Mas pode fazer ajuste também, tipo, se passou de 100%, tu altera aqui para ficar 100%. Isso é ruim porque vai acabar perdendo a carga genética que os pais deram para os filhos, né? E na mutação, foi o que eu comentei aqui anteriormente, se eu tinha aqui, por exemplo, 80%, 10% e 10%. Se eu alterei esse daqui para 20%, eu vou ter que tirar 10% desse daqui. Vai ter que ajustar, entendeu? Não tem como deixar mais do que 100%. Mas tu tira do maior ou tu faz ou tu tira de uma forma randômica? Randômico. E se ficar negativo? Daí tu soma. Não, mas se eu tirar de 1 e acabar ficando negativo? Não, tu vai ter que fazer um if lá, né? Pegar um que tenha mais do que tu precisa tirar, né? Pelo menos o que tu precisa tirar, né? Pelo menos. Beleza. Ou se não tiver, daí tu vai ter que ir tirando de pouquinho, assim, até. E é isso que é a mutação, né? Daí é meio que uma perturbação ali para gerar uma coisa bem diferente do que já tinha. Bem não, né? Um pouco diferente. Agora a seleção, que é o último do operador genético. Depois que a gente faz o crossover, como vocês viram,
cada 2 pais gera 2 novos filhos, então a população fica dobrada. E para a próxima geração, a gente tem que ter um número certo, né, de indivíduos em uma população. E como que a gente vai escolher quais indivíduos que vão para a próxima geração? Escolhendo os mais aptos, igual acontece na natureza, né? A função de adaptação, digamos assim, seria o tamanho da girafa. As mais altas vão ter mais chances de sobreviver, porque vão conseguir comer mais do que as mais baixas. Então, a gente aplica a função de adaptação em cada indivíduo, e a gente ordena esses indivíduos com base nessa função, fitness, chamada, e os que ficarem mais embaixo, lá, são 2N, né? Então, os N abaixo, eles são a otimização, e os N acima, eles são utilizados para continuar a otimização. E a função de adaptação, no caso da seleção de portfólios, aqui, como eu dei o exemplo, é o tamanho da girafa, né? A mais alta é a melhor. No caso da otimização de portfólios, tem várias maneiras de modelar a fitness. Eu coloquei um exemplo aqui, que é um bem básico, que é só pegar a taxa de retorno e dividir sobre o risco. Mas existem outras maneiras, dá para pegar o retorno dividido pelo risco e somar com os dividendos que aquela ação proporciona, né? A média que proporcionou nos últimos tempos. Também dá para usar redes neurais aqui. Então, eu posso fazer uma projeção utilizando rede neural de regressão, né? Para problemas de regressão. Aí eu vejo quais que tendem a dar maior retorno e posso utilizar essa taxa aqui como um plus na função de adaptação. Enfim, dá para fazer bastante coisa diferente aqui. E agora voltando, então, depois de ter entendido tudo como funciona, o que cada operador genético realiza, a gente gera a população inicial com várias carteiras, aplica o fitness em cada uma, então, retorno sobre risco, eu tenho um valor lá de fitness para elas. Verifico a condição de parada, se não foi satisfeita, eu faço a seleção, posso fazer seleção antes ou depois, né? Vai alterar ali, por exemplo, se eu quero um tempo de execução menor, um processamento menor, ou se eu quero ter mais variedades na hora de realizar o cruzamento. Faz esse cruzamento, mutação sobre cada um dos indivíduos, ciclo. E assim vai acontecendo a otimização, jogando fora, digamos assim, os indivíduos piores e selecionando para a próxima geração os melhores. Alguém tem alguma dúvida? Beleza. Agora eu vou mostrar só alguns... Desculpa. Pode falar. Não consegui desmutar o microfone a tempo. Você falou do caso da Magazine Luiza ali, né? Que deu 95% de um portfólio e tal. Qual foi o incentivo que tu colocou, ou restrição no algoritmo genético para corrigir isso? Se é que tu precisou fazer alguma coisa. Uhum. Foi a restrição primeiro na população inicial, que eu coloquei que as proporções não poderiam ser maior do que 33,3%, né? Que seria um terço. E na hora de fazer a mutação, eu também fiz que não poderia pegar um valor acima de 33,3, né? Foi assim que eu fiz. Entendi. Mais alguma? Beleza, aqui eu vou mostrar o resultado que o Hayden, o Felipe Mark e o Omir, eles tiveram no artigo que eles publicaram ano passado no Simpósio Brasileiro de Pesquisa Operacional. Eles pegaram duas ramificações do algoritmo genético, que é o BRKGA e o NSGA2, e fizeram uma junção dos dois, e que seria o algoritmo híbrido, né? E deram o nome de BRK-NSGA. E fizeram isso para selecionar uma carteira. A carteira deles é a que teve maior retorno acumulado ao longo dos anos. E essa aqui, se eu não me engano, é a do Ibovespa.
E todas as carteiras que foram selecionadas com o algoritmo genético tiveram um retorno acumulado maior do que o Ibovespa durante todo o período que eles fizeram, né? Pode até parecer pouco, mas em quantidades grandes, isso é bastante significativo. E esse aqui é um resultado que eu tive o Guilherme e o professor Omir, no artigo que a gente publicou esse ano. E a gente fez aquela técnica que eu falei para vocês de mensurar o risco com 5 maneiras diferentes. Então a gente fez o CVAR e o CVAR, que são mais relacionados com a perda esperada, e esses outros 3 aqui, que são mais relacionados com a volatilidade, ou seja, a variação das cotações, né, ao longo do tempo. E também a gente fez 2 técnicas diferentes de investimento. Market timing, que seria aquela em que eu pego um portfólio e vou trocando a cada X período de tempo. No nosso caso, a gente fez 6 meses. A cada 6 meses, a gente trocava de portfólio e com base no que o algoritmo nos informava que seria melhor, né? E também a gente observou a questão de não trocar caso o valor da venda do portfólio em tal data estivesse menor do que quando eu comprei, porque daí eu teria um prejuízo, né? Sempre a gente trocava só se tivesse passado. E o buy and hold, que é aquele só que simplesmente tu compra a carteira e deixa por um período. Aí todas as carteiras que a gente obteve, elas ficaram acima do Ibovespa, que é essa linhazinha preta aqui, e com todas as métricas de risco, né? Agora as considerações finais. Existem diversas abordagens para otimização de portfólio. Eu apresentei aqui o algoritmo genético, né? Mas também dá para usar redes neurais, que é o que eu estou tentando utilizar agora no meu TCC, que é mais para acrescentar no resultado com algoritmos evolutivos. Mas também dá para utilizar outras meta-heurísticas. E mesmo com bons resultados na utilização de meta-heurísticas, o mercado financeiro em si, e principalmente no curto prazo, depende mais de variáveis externas do que de dados históricos. Então, pode ser que aconteça uma pandemia de coronavírus, por exemplo, e a carteira que eu escolhi ali, baixe muito. Então, não dá para 100% confiar nisso daqui, né? Mas a média, boa notícia, para os investimentos têm mais chances de gerar retornos consideráveis. Então, como a gente analisa ali um longo período de tempo, a gente vai ter melhores resultados a maiores períodos de tempo também, não a curtos períodos. Conforme a gente viu aqui nos resultados, né? Foram de 2 anos. Nesse aqui, pelo menos, a gente rodou o algoritmo por 3 anos e fez a simulação em 2 anos, se eu não me engano. E é isso daí. Se alguém tiver alguma coisa para comentar.